E a gente segue falando sobre reforma tributária e outros assuntos importantes na área da economia. E agora com um convidado, o Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos. Héctor, bem-vindo mais uma vez. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Já que a gente estava falando de reforma tributária, e hoje já falamos muito sobre isso, inclusive entrevistamos o senador Otto Alencar, que estava sendo cotado para ser o relator, mas no fim das contas, por meio de um acordo, o relator é Eduardo Braga, do MDB. Pois bem, ele está precificando um prazo aí de 2 meses e meio, desde o momento do início da tramitação para a aprovação da reforma tributária no Senado. É mais ou menos a mesma estimativa do próprio relator e também do presidente Rodrigo Pacheco. Para o mercado é um timing bom? Seria bom para o mercado que até o final de outubro, meados de novembro, essa reforma tivesse já aprovada? Sim. Vamos primeiro, né? O quanto mais rápido, né? O Brasil ele clama por essa reforma, não só a reforma tributária, mas como reforma administrativa também. Agora, veja, não é para o mercado está olhando o Brasil, o desenvolvimento, a perenidade e tudo mais, né? Então, não se trata de qualquer reforma. A gente precisa de uma reforma que tenha o mínimo de penduricalhos possível, né? Porque senão a gente vai estar falando de algo próximo do que a gente já vive em termos tributários hoje em dia. Então, 2 meses e meio, excelente, podia ser até um pouquinho mais, mas a gente precisa adequar esse formato e além disso, né? Qual é a alíquota que será pertinente a incidir sobre a nação como um todo? É uma outra questão muito delicada. O Senado vai se debruçar sobre essa questão também. Agora, Héctor, tivemos hoje um resultado positivo, né, em relação ao crescimento do setor de serviços, um crescimento acima das expectativas do mercado de 0,9%, reforma tributária, arcabouço fiscal caminhando no Congresso Nacional, deflação em junho, anunciada ontem. Como o mercado hoje reagiu a todas essas notícias, todas essas informações? O mercado reagiu com muito bom humor, né? Soma-se a isso o resultado lá dos Estados Unidos da inflação, que foi surpreendentemente para baixo, não só na inflação cheia, mas também como nas agregações, no comportamento estrutural. Então, nós temos deflação aqui no Brasil e a inflação atingindo ponto de mínimo ali, mais ou menos 3,1% em 12 meses. Temos hoje a pesquisa mensal do serviço surpreendendo para cima, fez com que nós revisássemos o nosso PIB de 1,6% para 2% em perspectiva para esse ano. Nós estamos assistindo lá fora os Estados Unidos não subirem, né? Ou então, pelo menos os indicadores sinalizando que os Estados Unidos não deverá subir muito os juros em função desse afrouxamento, desse alívio nos preços. Então, assim, hoje o mercado foi a gloriosa bonança, né? Então, estamos falando de um Ibovespa que vai bem, de um dólar que cede, de um juros que cai. Então, é aquele cenário. Hoje foi um dia perfeito, vamos colocar assim, no desejo dos economistas, né? Nós fechamos as operações hoje em relação à cotação do dólar em quanto, Héctor? Ficou em 4,80 o dólar. 4,80. Julho é mês de férias para muita gente. Para quem está pensando em viajar, não se programou antes, não se preparou antes, é um momento bom, então, para comprar dólares diante desse valor? Sim, é um momento bom para comprar dólares, mas vale destacar uma coisa, né? A gente não pode esquecer que a gente é viajante e não trader de dólar, né? Eu tenho muito amigo que fala, é um momento bom para comprar dólar, eu falo, mas está cabendo no seu orçamento com o dólar que está aí? Ah, mas se tivesse mais baixo ia ser melhor. E se tivesse mais alto ia ser pior? Então você não é trader de dólar. Faça suas contas, feche aí o seu orçamento e vai fazendo aí um câmbio chamado médio, né? Vai comprando aos poucos, vai tentando atingir uma cotação benéfica, mas esse 4,80 está muito mais baixo do que já teve em outros momentos, né? Chegamos a atingir 5,80, 5,90 há pouco tempo atrás e agora já estamos falando de 4,80 e parece que se consolidou nesse intervalo
de 4,80, vai até 4,95, alguma coisa, depois volta, não chega a romper os 5. Então, é um momento interessante para quem ainda tem que comprar, ou quem pensa em fazer uma viagem no futuro, muito em breve. Pode ser que o dólar caia? Sim, mas os fundamentos para a gente aqui na Ativa não apontam que vai ceder muito além desse 4,80. Porque, afinal de contas, apesar do bom humor com o arcabouço que você citou, reforma tributária, tudo que está vindo muito bem, atividade bombando e desinflação, o Brasil ainda tem uma perspectiva de endividamento crescente. E isso deixa todo mundo de cabelo em pé. Por enquanto está tudo bem, mas a gente precisa melhorar essa dinâmica crescente da dívida, né? De endividamento, que muito em breve ainda tem que contar com o precatório que vai vencer, que a gente tirou da conta. Então tem muita coisa, muita água para passar debaixo da ponte. Então, assim, podemos aproveitar esse momento no câmbio, pelo menos por enquanto. Ou se tem água para passar embaixo dessa ponte, viu, Ettore? Queria te agradecer a entrevista mais uma vez. Economista-chefe da Ativa Investimentos, Ettore Sanches. Uma ótima noite a você e até a próxima. Ótima noite, obrigado.